Aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do Pix, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Continuar os debates. Eu só queria dizer o seguinte, Presidente, foi muito respeitoso e vou manter o respeito. Vossa Excelência precisa ser imparcial. Vossa Excelência precisa ser imparcial. Não é porque o ministro é do seu partido que Vossa Excelência vai retirar as nada daqui. Não, quem que é o... Senhor presidente, para ajudar Tem que retirar do ministro também. Nós vamos... Deputado... É o mínimo. Eu vou passar pro próximo líder Não a falar. Não vai passar porque eu vou falar, eu tô Acabou a sessão. inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta, não vai ser no berro. Eu fico feliz de ver o número de empregos criados nessa administração, como há muito tempo não se via. Já superamos 3 milhões de empregos criados. E o CAGED, que é um instrumento pelo qual se mede a criação de empregos, número de empregos líquidos do Brasil, entre admissões e demissões, não para de surpreender, o que é muito positivo. Nós instituímos uma série de novos mecanismos que dão segurança às famílias brasileiras, sobretudo o encadeamento de Bolsa Família, seguro-desemprego e aumento real do salário mínimo. Esses três instrumentos encadeados oferecem ao trabalhador mais segurança, porque ele não se vê desprotegido em nenhum momento, né, da sua vida, ele está sempre atendido por algum programa social. A redução da fome, deputada Maria do Rosário, caiu drasticamente. Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de fome em apenas 2 anos, eu estou me referindo a dados do ano passado. Isso tudo nem sempre ocupa o noticiário, mas isso tudo é muito importante. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira. Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né? Para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais. Arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões, inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal que também aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora. Uma receita artificial, e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente foi o aumento do IOF, aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extra fiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia.
tem o fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos com essa medida desastrosa, que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás. E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, e aí vocês ficam batendo cabeça, e agora falaram o seguinte: não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa. Opa, vão enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior. Vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech. Aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai sair beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos e as fintechs vão sair prejudicadas. Dentre outras medidas que estão sendo propostas pela essa medida provisória, uma aqui, para mim, assim, é um absurdo completo. Tributar em 5% de imposto de renda os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, que vai prejudicar quem quer investir com uma lucratividade um pouco maior que a poupança. Além de, evidentemente, prejudicar o agronegócio, que o ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio. Por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. Eu queria saber qual é a estimativa de arrecadação da Receita com essas medidas, já que com o IOF, que não serve para arrecadar, a previsão de vocês era 61 bilhões. Tá, Jordi, chegou agora a delegação pode passar, ao então, deputado Nicolas. Eu passo, o deputado Nicolas tem 1 minuto e 44 segundos. E aí acumula com o meu tempo, por gentileza, senhor presidente. Não, o seu tempo é só quando você estiver inscrito. Mas eu estou adicionando meu tempo. Não, agora não pode. Vossa Excelência quiser... Não, mas quando a pessoa vai falar, senhor presidente, ela fala com o tempo dela adicionado ao tempo de liderança. Foi isso que ele fez. Presidente, aí Vossa Excelência pode... Presidente, deixa ele falar com o tempo acumulado. Não, eu não posso quebrar o problema. Eu não posso Deixa quebrar ele falar então, com o quando o deputado chegar no tempo dele, ele poderia acumular de lida. Agora vocês têm 1 minuto e 44. São 3 minutos. Nossa, Deus. Não posso abrir as sessões, porque não, depois... Não são exceções, senhor presidente. É porque o tempo dele... Eu vou abrir a sessão, então, ao deputado, para que ele possa então, falar os 3 minutos, embora fosse uma exceção. Mas então fica aberto, temos 4 minutos e 44. Obrigado, senhor presidente. Assim, eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e... Enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né? Porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né? Sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso. Só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema, se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing? Para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo. Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá na sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato... destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura. Como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como somente o custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo. De continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês querem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né?
Aconteceu os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Sai na rua. Sai na rua. Vai lá onde eu nasci. Vai lá comprar um mercado, vê se tá tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo, vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui, feliz, alegre, de deboche, que está sendo feito. Só pra concluir, 10 segundos. Obrigado, senhor presidente. 30 segundos, o senhor deu pra todo mundo, fico feliz. 10 segundos. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, acabando do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, pra mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação, ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com o espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram, para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui um minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem um recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Depois a lista. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui. Sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões. Logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Bem, eu pediria aos deputados que tivessem calma com as palavras, etc. O ministro falou que houve uma molecagem de sair, então não chamou ninguém de moleque. Então pediria aos deputados... Quero pedir que retire das notas taquigráficas as ofensas e acusações pessoais que das notas taquigráficas as suas palavras de moleque que referiu ao Não, ministro. ou o senhor retira dos dois, ou não retira de ninguém. Peço que retire. Ou o senhor retira dos Peço a dois. vocês que a gente tenha condições de continuar. O próximo inscrito... Vossa Excelência vai ser imparcial ou vai ficar querendo blindar aqui o Tachad? Vossa Excelência já 1 minuto. Vai ser imparcial ou vai blindar a Tachad? Os próximos inscritos, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 74, senhor presidente. Não, a questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vem daqui o artigo 74. Já foi, o artigo 74 já foi atendido. Não, mas o inciso 7 Vossa Excelência não é membro, não pode fazer não foi, mas sou líder partidário. Estou aqui, não senhor pode. presidente. Sou líder partidário. Vossa Excelência, eu sou líder partidário. Eu já concedi, Marcelo. Eu já concedi o direito de resposta ao artigo 74, que foi solicitado pelo Jordi, já dei a ele. Não, mas eu tenho direito à questão de ordem para esclarecer como líder partidário. Marcelo, vamos continuar os debates? Presidente. Eu vou continuar os debates. Eu só queria dizer o seguinte, presidente, você foi muito respeitoso e vou manter o respeito. Vossa Excelência precisa ser imparcial. Vossa Excelência precisa ser imparcial. Não é porque o ministro é do seu partido que Vossa Excelência vai retirar as notas daqui. Não, quem que é o próximo?
Senhor presidente, para ajudar Tem que na retirar do comissão ministro trabalhos. também. Nós vamos seguir os debates, por favor, Jordi. Não, Você teve o direito já, questão de ordem pediu. precede, Mas tira presidente. das notas A questão taquigráficas de ordem, as qual- ofensas do ministro. Jordi, por favor, qual a questão de ordem, deputado Van Hatten? Artigo 74, inciso 7º. Não foi tratado como questão de ordem, tá? Não, artigo 74 eu já acabei de dar a questão de ordem. Não foi questão de ordem, foi uma resposta. Eu tô fazendo um esclarecimento sobre a resposta, faz sentido. Senhor Esclarecimento presidente, eu não vou da tumultuar. Confia em mim, eu não vou tumultuar. Pois não. Eu tô aqui, senhor presidente, eu não vou usar nem os 3 minutos. Em defesa, inclusive, do deputado Jordi e do deputado Nicolas. Eu mesmo vou sair em seguida, porque não é assim que as coisas funcionam aqui. O ministro sabe bem disso. Nós temos outras comissões, temos outros compromissos, como a deputada Laura também em vamos seguida. lá, mas esse assunto Sobre a não questão de vamos ordem, eu só seguir. quero tratar o seguinte. E a juízo seu, do presidente, eu entendo isso, Vossa Excelência, o presidente está presidindo aqui até agora, está vindo super bem, e eu espero que continue bem. Agora, se as notas taquigráficas retirarem as palavras do deputado Jordi, tem que retirar também o que o ministro disse, porque foi exatamente a mesma ofensa. Um disse que o outro pratica molecagem, que é o que um moleque faz, e o outro disse que ele é moleque. Então o senhor retira dos dois lados, ou vai ter essa confusão? É só isso, presidente. Só peço que retire dos dois lados, e se encerra essa questão de ordem aqui, porque essa é o meu pedido, em defesa dos meus colegas, e eu não diria em defesa do ministro, mas pelo menos em defesa de que a gente tenha uma relação cordial aqui dentro como é necessário. Retirado. Marcelo Van Hatten, Retirado. nós vamos continuar o debate. Obrigado, deputado Jorge Sola. Deputado Nico, tem questão de ordem. O artigo, deputado. Isso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual Você é a acha questão que, de ordem? você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero já... saber qual é a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar a palavra do tio dele e do Você primo. quer me ter no medo? Vossa Senhor presidente, Excelência... minha fala está garantida, senhor Não, presidente. não está garantido Não para está falar. garantida. Vossa Eu fiz uma Excelência já questão de teve ordem. tempo de falar. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, O ministro Haddad quer que eu... anuncie a questão de ordem. Se vocês não for anunciar a questão de ordem, eu não Senhor posso presidente, passar a palavra. o ministro- O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui, calma. Calma, vocês não é melhor que os outros, não, calma. A questão de ordem, Vossa Excelência enumere a questão de ordem. Se for para falar o que Vossa Excelência quer falar, eu não vou dar a palavra porque Vossa Excelência já usou. E tem outros inscritos. Então Vossa Excelência não vai, mais uma vez, desrespeitar o tempo. Eu já concedi a Vossa Excelência, que estava em 18º, que falasse antes, já foi uma concessão. Agora eu não vou conceder a Vossa Excelência outro tempo de fala. Se tem, calma, se tiver questão de ordem, enumere. Ó, se Vossa Excelência não A tem questão de respeito, eu vou ordem, passar para frente. 41, Qual é a inciso questão de 22, ordem? Me enumere ela. aca- Não, Artigo- eu quero saber qual a questão de ordem, não discute, Vossa Excelência. Qual o assunto da questão de ordem? É essa a questão de ordem? Senhor presidente, Pois não, tio, pois não. senhor- Qual a questão de ordem? Tio, Retirar as eu palavras. isso. Senhor presidente, eu não tô conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo, Pois não, cara? deputado, Senta aqui eu com quero só maconha, saber quer qual a sobre questão de ordem, não, querer falar não, sobre o tio, por favor, é a questão de ordem, deputado. Eu posso, senhor presidente, eu fiz a questão de ordem. Pois não. Com base nos artigos que eu citei. Qual é a questão Para de poder ordem? serem retirados. Eu já falei. Para retirar? Para poder retirar das Mas é que não notas existe esse taquigráficas. artigo que ele Eu não fala. posso falar. Eu vou acatar a questão de ordem do deputado Não tem Nicolas não, não e tem vou não. retirar Deixa ele a falar, fala do Senhor ministro e também do Jordi. Senhor Está presidente. retirado, acatar Não, a senhor questão de presidente. ordem. Eu passo a palavra agora para o deputado Não pode fazer isso, não. São três- Paulo Bilinski, que é o que está inscrito. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. A próxima inscrita, deputado Paulo Bilinski não quer usar a palavra? Então, por favor, deputado Paulo Bilinski, 3 minutos. 3 minutos, deputado Bilinski, por favor. Deputado, se Vossa Excelência não for falar, eu vou passar o próximo deputado. Próximo. Deputado Bilinski não quer usar a O palavra. senhor está caçando a palavra dos O senhor deputados. tem que garantir minha palavra. Pode falar, deputado Bilinski. Olha aqui. Pediria ao deputado Nicolas que deixasse o deputado Só Bilinski garantir, usar a outra palavra. ordem do seu plenário. Já está liberado, Bilinski. Aí, ó. Deputado Bilinski tem 3 minutos, deputado. Já está. Não adianta. O senhor está se Pois apequenando. não. Deputado Bilinski, com a palavra o deputado Bilinski. O senhor não consegue Deputado conduzir. Bilinski. Senhor presidente, são 3 é o minutos, mínimo. 3 É minutos direito de pra resposta, resposta, deputado. presidente. É o mínimo. Deputado. É o mínimo. Eu vou É passar o para o mínimo. próximo líder Não a vai, falar. não Não vai ter. passar Se o porque eu deputado vou Bilinski- falar, eu tô Acabou a sessão. inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta, não vai ser no berro. Deputado Bilinski, você quer falar a palavra? Ou você tem O 3 senhor vai minutos? liberar o... Olha, desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com Vou a ter que dispensar o ministro, É tudo porque que Vossa Excelência quer. eu não posso escutar É o que Vossa deputado Excelência ao berro quer. aqui. Se o senhor Eu não encerrar, vou. nós vamos- Vamos lá, pessoal. Ou nós vamos seguir a ordem dos deputados, ou eu vou ter que interromper a reunião, eu e o deputado.
Deputado Bilinski, Vossa Excelência tem 3 Usa a minutos. palavra. 3 minutos. Já está. Pode falar. 3 minutos. Pois não, deputado Bilinski. Eles querem ganhar no grito. Querem ganhar no grito. Olha, vamos lá, deputado. Eles não têm argumentos, querem ganhar no grito. Se o deputado Bilinski não quer falar, eu passo para a próxima deputada. Deputado Rauli, que é líder, tem quantos minutos? Deputado Rauli vai falar pela liderança. 7 minutos, deputado Rauli. Senhor presidente, Presidente eu estou Rogério. inscrito, presidente. Pois não, deputado Rauli. Presidente Rogério. Eu estou inscrito, presidente. Deputado Rauli tem... Presidente Rogério. Pois não, deputado Rauli, Vossa Excelência tem 7 minutos. Presidente Rogério. Rauli, já está. Presidente. Esse... A palavra minha aqui. Senhor presidente. Olha, com base em que os deputados não permitem que a presidência dirija o trabalho, eu não posso pedir a segurança para retirar os deputados baderneiros aqui de dentro. Então eu vou ter que encerrar a sessão para que os baderneiros não fiquem fazendo baderna na reunião. Não são membros da comissão. Deputado Rauli, eu vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Se era isso que conseguiram, está colocado. Deputado Rauli, na próxima reunião a gente passa para o senhor a palavra. Eu vou considerar encerrada a reunião, que é o único jeito.